Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou aqui hoje para reagir a um vídeo que me enviaram que chama O Princípio que Mudou a Vida de José do Egito. Muito importante. Na verdade, nesse vídeo, ele não vai falar tanto de José, ele vai falar mais do pai de José, que é Jacó, chamado Israel. E antes de eu reagir ao vídeo e fazer meus comentários em cima disso, né, eu já assisti, não vai ser uma reação pela primeira vez, eu queria dizer para vocês que eu respeito muito a liberdade religiosa das pessoas pensarem, adorarem o Deus que elas quiserem, se manifestarem com relação à interpretação que ela tem das Escrituras, mas a minha crença não concorda com algumas coisas que vão ser ditas aqui, concorda com várias coisas, mas algumas a gente não concorda. Por exemplo, a gente acredita na mesma Bíblia, a gente adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, e eu particularmente gosto muito desse pastor aqui, o Rodrigo Silva. Ele tem vários vídeos muito interessantes visitando Israel e falando sobre arqueologia, coisas antigas, então é alguém bem legal, mas como eu falei, em termos teológicos, em termos de religião, a gente não concorda em algumas coisas. E eu tenho visto que vários evangélicos, eles chamam Jacó de o enganador. E isso está muito longe da verdade revelada nesses últimos dias, porque, conforme eu acredito, Jacó, ele se assenta em glória com Abraão e com Isaac, seus pais. Ele foi um grande profeta. E dizer que ele é um enganador é um erro em termos bíblicos e é uma afronta para esse grande personagem que foi o pai das 12 tribos de Israel. Então, vamos ver o vídeo. Agora, eu falei que Jacó significa aquele que vai atrás do calcanhar do outro, e Yaakov depois virou o enganador, por semântica. Ok, aqui tá certo porque o nome Jacó realmente se refere ao episódio em que, quando Rebeca está dando a luz, né, para os gêmeos, Esaú, ele sai primeiro, e aí sai Jacó o segundo, que são os gêmeos, com a mão assim no pezinho do irmão mais velho. E aí o nome Jacó deriva desse fato, né? Aquele que persevera, aquele que agarra o calcanhar. Isso não é uma interpretação que, por exemplo, os judeus aceitam. Para eles, essa história de um enganador é bem esquisita, como para mim também é bem esquisita. E ninguém pensou realmente que o nome do próprio Jacó, filho de Isaac, tem a ver com enganador. Isso foi uma trocadilha de Esaú. Agora, o Tanar nos diz abertamente, essa agora já é a minha opinião, não o hebraico, tá? Mas o Tanar nos diz abertamente que o nome de Yaakov é Yaakov porque ele agarrou a calcanhar de Esaú, que isso também pode ser um sentido do nome Yaakov. E também dizer que Yaakov foi enganador não faz sentido. Por quê? Porque o próprio Tanar, vejam bem, por exemplo, este versículo, tá? Gênesis 25, 27. Ve'Yaakov ish tam yoshev oalim. Mas Jacó era homem simples. Tam pode ser simples, perfeito, justo, honesta. Não pode ser, não dá para dizer sobre Jacó, filho de Isaac, que ele foi enganador. Isso foi o argumento de Esaú. E aí ele vai tentar tirar uma lição dessa história. Então vamos continuar. José era filho de um enganador. José não era filho de um enganador. Ou você acha que Isaac era filho de um mentiroso? Vai chamar Abraão de mentiroso? Porque Deus disse para Abraão falar que Sara era irmã dele, né? E os egípcios foram enganados com relação a isso. Então você vai dizer que Isaac, ele é filho de um mentiroso? Não é porque uma pessoa cometeu uma falha que ele já vai ter esse nome, né, sob ele. Então dizer que Jacó é um enganador não é verdade. Até porque eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu pelo texto bíblico na ocasião em que Jacó passou-se por Esaú. Mas a gente já fala sobre isso. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Essa é uma boa pergunta.
Com quem José aprendeu a ser honesto é muito simples. Ele aprendeu a ser honesto com os pais dele. Ele aprendeu o evangelho primeiro no lar, seguindo o exemplo do seu pai, que era um homem justo, e da sua mãe, que era uma mulher justa. Ele aprendeu a ser honesto. José era um homem íntegro, Deus abençoava ele, né? Mesmo quando ele estava sob Labão lá e a pressão que Labão punha, querendo obter vantagem devida, o Senhor abençoava e favorecia o seu servo justo Jacó. Caramba, boa pergunta, hein? Viu? E com outro detalhe, eu vou piorar, potencializar essa pergunta. Eu falei que é importante conhecermos a nossa árvore genealógica, porque ela pode contar muito das minhas tendências emocionais. Ele tinha tendência a ser enganador, mas ele teve um... Tendência a ser enganador, eu não sei se a ciência da psicologia concorda com isso. É verdade que nós adquirimos certas características de nossos ancestrais, mas tendência de ser enganador, será que a gente pode dizer assim que alguém tem tendência a roubar porque o pai era ladrão? Será que a pessoa tem tendência a ser um assassino porque o pai era assassino? Quantas pessoas nas escrituras são mencionadas que os pais não eram justos, mas escolheram um caminho diferente, um caminho de retidão? Tem muitas. O próprio Abraão, né, teve pais que se desviaram da verdade, mas ele escolheu um caminho melhor. E nós vemos que é assim em muitas ocasiões. O contrário também é verdade. O pai pode ser justo e os filhos se desviarem da verdade. Samuel, o grande profeta Samuel, que foi chamado na infância, os filhos dele se desviaram da verdade. Então, dizer que a retidão ou a iniquidade, né, ou a tendência para você ser reto e a tendência para você ser iníquo passa, não é uma coisa que eu me sinto muito confortável de aceitar. Mas ele teve um princípio que eu apelo para a minha vida e para todo mundo que está assistindo a gente. Aprenda também com os erros daqueles que vieram antes de você, Isso é mesmo verdade. os seus pais. Tem que aprender, é verdade. Estude. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu estudei a vida dos meus pais até para saber o que eu não deveria fazer. Até o mau exemplo pode me dar uma lição. Estude o que o outro está fazendo de errado para você saber como você não deve ser. Aí eu posso agora, já tenho ambiente para puxar aquela pergunta que você fez lá dentro. Por que que Jacó virou Israel? José cresceu escutando a história do pai dele que fugiu do irmão porque enganou o irmão. Olha aqui, talvez José, embora a Bíblia não mencione isso, tenha crescido ouvido a história com relação a Esaú e Jacó. Mas se foi assim, certamente Jacó incluiu a história completa que nós temos na Bíblia, dizendo que a mãe de Jacó, né, a avó de José, ela havia recebido uma revelação ainda quando tinha os bebês na barriga, sabendo que o menor ele dominaria sobre o menor, que ele teria direito à primogenitura. Ela sabia isso por revelação divina. Embora o favoritismo do pai recaísse sobre o mais velho, né, o caçador, ruivo, forte, ainda assim, quando Jacó, instruído pela mãe, veja, não foi ele que teve aquela ideia de colocar pelos falsos, né, o pai ceguinho lá, e para receber a bênção da primogenitura. Foi a mãe que teve essa ideia. E depois de fazer isso, Isaac, ele não retira a bênção de Jacó. Ele confirma essa bênção, como a própria Bíblia ela menciona. E antes desse fato, né, que pode ser um pouco confuso ao leitor de primeira viagem, e parece até que os mais experientes aqui, Esaú tinha vendido a primogenitura para Jacó. Lembra a história do prato de lentilhas? Pois é, então ele tinha todo o direito moral e legal de requerer aquela primogenitura e aquela bênção. Por isso, eu acho difícil que Jacó, ao contar essa história para os seus filhos, ele tenha se gabado, dizendo, eu enganei meu irmão, eu fui mais esperto, eu tenho esse direito. Eu acho que não é esse o tom que ele daria à história. Até porque se ele tivesse cometido tal pecado, né, de ser um enganador, de ser corrupto, de ter usurpado o direito do irmão, enganado o pai, você acha que ele teria aquela grande revelação, vendo anjos subindo e descendo, né, diante do trono de Deus, chamada a escada de Jacó, quando ele estava viajando?
e mais tarde vai encontrar a futura eleita, ou as futuras eleitas, né? As filhas de Labão. Eu acho que Deus não abençoaria ele em seu caminho se ele tivesse se desviado completamente, sendo uma pessoa ruim e enganando o próximo. Então, dizer que ele é um enganador é um engano total. E ele lutando com o homem, e aquele homem falou o seguinte: eu tenho que ir embora, me solte. E ele agarra e faz o mesmo pedido que ele fez para o pai dele quando ele enganou o pai para ter a primogenitura. Abençoe-me. E aquele homem disse: não vou te abençoar, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Olha, essa ideia de que Jacó está lutando com um homem pensando que era alguém de Esaú, não está na Bíblia, é uma interpretação dele. Aí ele falou: aí você quer ser abençoado? Aí o anjo tocou na articulação da perna do Jacó e rompeu o nervo dele. Tanto é que ele ficou manco depois disso. O que nós sabemos sobre essa luta é que não foi uma luta corporal como nós temos, né? Várias vezes nas Escrituras nós vemos um simbolismo, né? Como se nós, ao buscarmos o divino, nós temos que nos esforçar tanto como se fosse uma luta entre a carne e o espírito. No livro de Mórmon nós lemos que Enos, ele lutou para obter a remissão de seus pecados. Não foi uma luta de espadas, não foi uma luta física contra um personagem angelical, não. Foi uma luta entre o homem natural e os desejos iníquos e o homem espiritual e os desejos divinos. A mesma coisa aconteceu com Jacó. A gente sabe que aqui ele estava recebendo instruções divinas, ele estava recebendo conhecimento do alto. E essa investidura que Jacó recebeu pouco antes de voltar à terra da sua herança e reencontrar o seu irmão, foi algo maravilhoso, porque ele recebeu as mesmas promessas de Abraão e de Isaac, seu pai. Ali Deus está confirmando para ele as bênçãos de sua exaltação. E a partir daquele momento ele passa a ser chamado Israel, ou seja, o Senhor prevalece. Então essa luta, ela é toda simbólica. E tentar atribuir um significado literal vai causar para você mais confusão do que esclarecimento. Imagine minha alegria quando fui conduzido recentemente a uma nova percepção. Com a ajuda de 2 estudiosos do hebraico, aprendi que um dos significados da palavra hebraica Israel é permita que Deus prevaleça. Portanto, o próprio nome Israel se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Esse conceito aviva minha alma. A palavra disposta é fundamental para essa interpretação de Israel. Todos temos nosso arbítrio. Podemos escolher ser de Israel ou não. Podemos escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida ou não. Podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte em nossa vida ou não. Por um momento, vamos relembrar uma ocasião crucial na vida de Jacó, neto de Abraão. No lugar a que Jacó deu o nome de Peniel, que significa a face de Deus, ele lutou contra um sério problema. Seu arbítrio foi testado. Por meio dessa luta, Jacó revelou o que era mais importante para ele. Ele mostrou que estava disposto a permitir que Deus prevalecesse em sua vida. Em resposta, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa permitir que Deus prevaleça. Deus então prometeu a Israel que todas as bênçãos que haviam sido pronunciadas sobre a cabeça de Abraão também seriam dele. O povo do convênio de Deus recebeu o nome de Israel. Você acha
que Deus ia permitir isso a um homem que é chamado do enganador. O enganador é Satanás, então não combina uma coisa com outra. Olha, a lição ela é importante sobre aprender com os erros do passado para você não cometer eles, mas eu acho complicado você atribuir Jacó, né, o pai dos fiéis entre os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E eu acho que, embora a intenção do pastor aqui seja boa de ensinar uma verdade, ela não concorda com a Bíblia e não concorda com a crença que eu possuo, que é do Evangelho restaurado nesses últimos dias. Então, essa foi minha reação a esse vídeo. Se vocês tiverem outros vídeos e gostariam que eu comentasse, manda aí e eu vou ficar feliz de poder esclarecer. Lembrando sempre que respeito a crença dos nossos irmãos e amigos cristãos que interpretam as Escrituras de outra maneira, mas nós recebemos do alto uma mensagem adicional, trazendo mais luz e esclarecimento, por exemplo, sobre quem foi Jacó, um grande profeta que Deus levantou, na qual todos nós, se quisermos ser salvos, precisamos receber uma vinculação à família dele, né? Precisamos ser declarados como membros da família de Abraão, Isaque e Jacó. E nesse sentido, penso que ele não pode ser chamado de enganador. Nem a Bíblia e nem as Escrituras da restauração, elas ensinam tal coisa. Então, tal ensinamento deve ser refutado por nós.